uma ressalva final, que eu acho que é Claro. uma dúvida que vai persistir aqui se eu não tocar nela. Claro, manda. Como que você obtém a independência financeira com ETFs? A independência financeira é o quê? Você viver de renda. Perfeito. O patrimônio que você acumulou, seja te pagando dividendo ou não, ele consegue pagar todas as suas contas e ainda sobra dinheiro para filantropia, para doação, para você doar para a igreja, para você fazer o que você quiser. Isso é independência financeira. Você não só empata, você gerou um superávit, você tem mais dinheiro do que você consegue gastar sem depreciar o seu patrimônio. Isso é possível com ETFs, porque a maioria dos ETFs não paga dividendos todo mês. Então, como que você obtém uma independência financeira com ETFs? Existem algumas formas de você fazer isso. A primeira delas, que é a mais segura de que você não vai ter o seu patrimônio depreciando, é a regra dos 4%. Acumulei R$1 milhão, sendo que quando você acumulou R$1 milhão, muitas vezes o que saiu do seu bolso foi R$100 mil. Só que aquele 100 mil em 10, 15 anos virou R$1 milhão. Você botou R$1.000 por mês durante 10 anos, você fez 120 aportes de R$1.000, 120 mil saiu do seu bolso, chegou lá no final R$1 milhão. Todo ano você pega desse R$1 milhão, você vai vender 40 mil, que é 4%, e você usa esses 40 mil para complementar a sua renda. Essa é a regra dos 4%. Então você consegue fazer a venda mensal. Além do trabalho, além do que você tá... Porque o cara não vai fazer o quê? Ficar o dia inteiro na ilha, sentado na piscina? O cara que aportar direito, ele passa dos R$3 milhões. E aí a gente não tá falando mais de 40 mil, a gente tá falando de 120 mil por ano, são 10 mil por mês. O cara chega nos 3 milhões fácil com ETF. Se ele tiver 20 anos de idade, 30 anos, 40, é só ele ajustar o aporte que ele tem que fazer e a idade do usufruto. Pode ser que ele não vai conseguir se aposentar aos 50. Vai ter que ser, de fato, aos 60 ou 65. Só que ele chega lá, tá? Então, regra dos 4%. Segunda metodologia. A metodologia que os deseducadores financeiros te ensinam a fazer na fase de acumulação. Vendo seus 3 milhões de reais de ETF, traga tudo para o Brasil, compra tudo de fundo imobiliário, compra tudo de ação de carteira do Barsi, faz o que você quiser. Você vai viver de dividendo. Você pode fazer isso também, só que o que você fez? Se você tivesse usado o fundo imobiliário desde o início, tu não teria chegado nos 3 milhões, tu chegaria só em 1 milhão. Então você fez o bolo crescer mais, na hora de dividir agora tem mais fatia para você dar para a família. Então em vez de você terminar com 1 milhão, você terminou com 3. Ah, Nilson, prefiro trazer tudo para o Brasil e investir em fundo imobiliário. Faça isso, só que não traga tudo. Deixe pelo menos 20% lá na corretora para daqui a 10 anos você vender de novo. Entendeu? Traz 80% do valor dos 3 milhões, pega 80%, traz, compra fundo imobiliário, ação de dividendo, diversifica a carteira, compra relatório, bota um pouco em renda fixa, tá? Faz aquela carteira que os analistas, o pessoal ensina por aí. Só que 20% a 30% você deixa em ETFs para daqui a 10 anos você vender de novo, porque aí ou o dólar... seu filho, neto, não sei lá. O dólar... Não, tô falando... Você entrou no usufruto aos 50 anos. Trouxe os 2 milhões e meio. Deixou meio milhão lá fora. Tá vivendo de dividendo com 2 milhões e meio. Os 500 mil que ficou lá, daqui a 10 anos, que você vai ter 60 anos, ainda é um garoto. Show, dá mesmo. Já virou 1 milhão e meio. Porque o dólar já subiu, tudo subiu de novo, entendeu? Então você, de novo, você traz e dá mais uma bombada aqui nos fundos imobiliários. Por quê? Se você pegar, você botou aqui 2 milhões de reais numa carteira ali que tá te dando 10 mil por mês, ou 20 mil por mês, se você usar os 20 mil e não reinvestir, você sabe que você vai perder patrimônio ao longo da vida. Então, mesmo que você use os 20 mil, você deixou 30% do seu patrimônio lá fora. Plantei a sementinha. Eu replantei a sementinha. De novo, você não precisa reinvestir no fundo imobiliário. Ah, eu vou usar 20 mil, 10 mil eu reinvisto no fundo imobiliário. Não, reinveste de novo no ETF, que é o veículo que você já viu que funciona em períodos de 10 anos para crescer mais. Então, você pode, dessas duas formas, obter essa independência financeira, vendendo ETF todo mês, trazendo para fundo imobiliário. Terceira e última opção para a gente encerrar o podcast. Esse ano, 2024, a gente tem apenas um ETF no Brasil que paga dividendos todo mês, que é o NDIV11, da Nubank. Tá? É um ETF ótimo. Ele tem filtros ali dentro, que são filtros que até a gente encontra em alguns ETFs internacionais. Ele tem uma rentabilidade muito maior, quase o dobro do Ibovespa. Tem
uma boa meta de dividendos, né? A gente não pode falar em histórico porque ele é muito novo, tá? E o que você paga ali são os 15%, né? Porque aquela carteira que a Nubank está montando para você, de empresas que estão pagando dividendos crescentes e tudo mais, quando cai na sua carteira, cai descontado de 15%. Hoje só temos um ETF. Por enquanto? Por enquanto. Os Estados Unidos tem 1.000, 2.000. Tem o JEP, tem vários outros. Se preocupa com a fase 1. Daqui a 15 anos, quando você for entrar em usufruto, cara, vai ter 1 milhão de ETFs no Brasil que paga dividendo. Você vai falar com a Siri assim, Siri, descobre aí pra mim um ETF que tá pagando mais dividendo e tal, não sei o que, aplica pra mim e vai ser inteligência artificial, vai fazer tudo. Eu já vou ter perdido meu emprego aqui já. E acabou. Então, tipo assim, se preocupa agora com hoje. Faça a fase de acumulação, que é uma fase onde você não vai pagar nenhum centavo de imposto. Fase 1, você não paga imposto. Quando chegar na fase 3, você se preocupa. Aí sim, agora eu vou ter que vender os ETFs. O que eu vou fazer? Vou vender todo mês? Vou vender para comprar ETF de dividendo? Vou vender para comprar fundo imobiliário? Não coloca o carro na frente dos bois. Não se preocupa com aquele imposto de 15% que não vai viabilizar o teu investimento em ETF. Esse imposto ele existe para tudo, para venda de terreno, para qualquer ganho de capital que você tem no Brasil. E lá no final das contas você fez o teu patrimônio se multiplicar 3 vezes mais do que com fundo imobiliário, pagou os 15%, teu ganho líquido ainda vai ser o triplo do fundo imobiliário. Entendeu? A gente já fez essas contas já, pegando os principais fundos imobiliários, HGLG11, o MRF X11, todos esses mais populares que têm os maiores números de cotistas. A gente fez os estudos olhando para trás, a gente não pode olhar para frente, né? Sempre os ETFs ganharam e trouxeram um resultado de 40% a 300% superior aos fundos imobiliários, já descontado o imposto de 15%. Enganou, hein? Finalzinho desse podcast, não enganei nada. Isso aí. Que